Bom dia, meu nome é Marcos Bonfim, chefe de polícia da King Special Police aqui nos Estados Unidos, Carolina do Norte. O propósito dessa gravação é falarmos sobre o ciclo de polícia completo e o contexto do magistrado e o juiz. Magistrado e juiz significa a mesma coisa? Não aqui nos Estados Unidos. E vou te explicar o porquê. Bom, o ciclo completo nós já sabemos que ele é em três partes. É feita a prisão. O prisioneiro é levado imediatamente ao presídio rotativo e logo após que for feito o booking, se apresenta ao magistrado e o magistrado determina a consequência em relação ao suspeito que vai acontecer, se ele paga fiança, ele continua preso, etc, etc. Mas o que nós devemos entender? O que é um magistrado? O magistrado é a pessoa que é apontado pelo juiz para ser magistrado. Mas como é esse processo? Se você quer ser magistrado, você tem que ter um bacharel em qualquer área e você aplica no seu cartório. Aqui nos Estados Unidos, o cartório ele é gerenciado pelo clerk. E esse clerk ele é eleito pelo povo, tá? Então, você coloca a sua aplicação lá, eles vão analisar a sua aplicação com outros demais. E no mínimo o clerk vai apresentar ao juiz no mínimo 2 pessoas para que o juiz possa fazer a decisão quem vai ser o magistrado daquele condado, daquela área, daquela comarca, tá bom? Então ele passa a ser o magistrado ele tem o poder de fazer o julgamento final? Não, ele é limitado também. Então como é que é esse processo? Vamos lá. Então o policial ele prendeu a pessoa, tá? Levou imediatamente ao presídio rotativo, né? Vamos colocar aqui o presídio, né? Ele trouxe ao presídio e do presídio de imediato ao magistrado. Então o magistrado vai determinar se a pessoa ela fica presa até aparecer o juiz ou se ela paga uma fiança. Normalmente, quando ela paga uma fiança, essa pessoa, o suspeito, tá? Ele vai ter que aparecer ao juiz normalmente em 30 dias. Normalmente ele aparece em 30 dias ao juiz, aí o juiz vai dar a sentença final, tá? Bom, então voltando aqui, o policial trouxe o magistrado. Então, o suspeito foi liberado, não sou fiança, ou ele continua preso. E na mesma hora, o policial encaminha ao promotor sobre a prisão e o magistrado também manda a sua documentação em relação à decisão do magistrado, em relação ao suspeito. Então isso tudo vai para o promotor. Durante, até chegar ao julgamento, o promotor e o policial trabalham em harmonia para fazer que esse processo seja sólido, para que o suspeito seja condenado. Se o promotor vê que não há elementos, não há substância para condenação, o próprio promotor ele cancela esse processo, ele termina o processo. Por quê? Ele custa muito caro para o contribuinte, então ele vai saber que vai perder, ele não vai ser efetivo, e então ele termina esse caso. Agora, então no suposto que há esse relacionamento, o promotor tem toda a substância, tem todo um processo concreto para apresentar ao juiz, então o promotor ele traz ao juiz e apresenta o caso, tá? A partir desse momento nós passamos a ser testemunha daquela ação que nós fizemos. É simples, não tem mistério. Então vou repetir. Policial traz o prisioneiro ao presídio, de imediato é apresentado ao magistrado. Magistrado decide o que ele vai fazer com ele, se ele vai ter fiança ou se continua preso até ir ao juiz. Normalmente esse processo leva 30 dias, se ele pagar a fiança, ele aparecer novamente ao juiz. Se ele pagou a fiança e não apareceu ao juiz, automaticamente ele perde a fiança, tá? E é dada uma ordem de prisão para ele, e vão atrás dele para prender ele. Então, voltou aqui magistrado, o policial leva o repórter para o promotor e o magistrado também envia para o promotor as circunstâncias
e a decisão do magistrado em relação ao suspeito. O promotor analisa, o policial passa a ser testemunha, trabalhar junto com o promotor traz para o juiz e o juiz dá a sentença final. É só isso aí. É simples, é uma economia brutal para o contribuinte, é rápido, é eficaz, não faz um acúmulo tremendo de processos pequenos, né? Assim, é coisa assim, muito rápida, muito dinâmico, é muito legal, e, enfim, a economia é brutal. E além do mais, note muito bem, o policial não tem poder sobre o suspeito determinar se ele está preso ou não. Isso vai passar a ser do magistrado e o juiz. Que Deus abençoe vocês e vamos mudar o nosso Brasil. Tchau, tchau. Não desanime. Sei que a situação está ruim, mas nós podemos fazer a diferença e vamos mudar o nosso Brasil para melhor. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.